Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1094 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixa de se inscrever nos nossos canais no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade e onde você será o primeiro a ficar sabendo do mapa do aprovado, nosso novo curso que vai dar um mapa da tua aprovação, te ensinando a criar um plano de estudo totalmente focado na tua realidade, sem dependência de cursinho, de mentor, de coach, nada disso. Tudo que você precisa para aprender a fazer seu próprio plano de estudo de forma 100% estratégica. Então, nos acompanha para ser o primeiro a ficar sabendo e aproveitar uma super oferta de lançamento. Não deixa também de acessar nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, não deixa de acessar e vem fazer parte do nosso clube. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são constitucionais, formal e materialmente, os dispositivos incluídos pela Emenda Constitucional 20 de 98 e pela Emenda Constitucional 41 de 2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário do setor público, na parte em que submetem os magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. Então vamos lá. A Emenda Constitucional 20 de 98, ela trouxe diversas mudanças no sistema previdenciário brasileiro e ela afetou especialmente as regras dos servidores públicos e aí, inclusive dos magistrados. Olha só, gente, o que diz, por exemplo, o artigo 93, inciso 6 da Constituição Federal. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. O que é o artigo 40? É aquele artigo que fala exatamente sobre o regime previdenciário dos servidores públicos. Então, a intenção aqui é a isonomia mesmo. É o mesmo regime previdenciário tanto para os juízes quanto para os demais servidores públicos em geral. Essa emenda, ela teve a sua constitucionalidade impugnada tanto sob o ponto de vista formal quanto sob o ponto de vista material. Materialmente, se entendeu que não existe nenhum tipo de inconstitucionalidade, ao contrário, se entendeu que não havia ofensa à iniciativa privativa do STF, porque na verdade não seria uma lei que trataria sobre Estatuto da Magistratura, mas sim sobre regime previdenciário, e se entendeu também que não existe aqui ofensa à vitaliciedade dos magistrados, ou seja, não há aqui uma situação em que se ofende a vitaliciedade, porque aqui não trata de aposentadoria compulsória, nada do tipo. Se trata realmente de regime previdenciário, de aposentadoria, mas não de aposentadoria compulsória, não é uma pena, nada do tipo. E por último, gente, também não há inconstitucionalidade formal, porque qual foi o ponto aqui? Na Câmara, para o Senado, houve uma modificação de texto, mas foi uma modificação muito simples, porque havia uma expressão que era no que couber. Então era assim: a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão. Aí antes tinha assim, ó, no que couber o disposto no artigo 40. Esse no que couber foi suprimido. E aí tentou-se sustentar que deveria voltar para a Câmara para poder votar essa modificação. Mas se entendeu que foi uma modificação que não foi substancial, então de fato isso não seria necessário e por isso não existia aqui uma inconstitucionalidade formal. O próximo julgado do dia foi inserido tanto na Lei dos Crimes de Responsabilidade, que é a Lei número 1079 de 50, quanto no arquivo de súmulas vinculantes.
E o destaque aqui do julgado ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violação às regras privativas da Lei Federal 10.79 de 50, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade, norma de Constituição Estadual ou de lei orgânica distrital que atribui à Assembleia e à Câmara Legislativa o julgamento do governador pela prática de crime de responsabilidade. Gente, onde é que isso aqui está contextualizado? Primeiramente, na súmula vinculante 46, que diz que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Então, veja só, primeiro ponto é esse, né? O que a súmula vinculante 46 diz? Que a competência para definir crime de responsabilidade e o estabelecimento também de normas de processamento e julgamento desses crimes de responsabilidade são de competência legislativa privativa da União. Guarda isso daí. E aí, o que a lei federal diz sobre o tema? Está lá no artigo 78, inciso não, parágrafo 3º da lei 1079, nos estados onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça Local, que terá direito de voto no caso de empate. E como é que se escolhe esses julgadores? Vamos lá. A escolha desse tribunal será feita: a dos membros do Legislativo, mediante eleição pela Assembleia, e a dos desembargadores, mediante sorteio. Pronto, sorteio entre os desembargadores, que serão 5, e no Legislativo vai existir uma eleição para determinar quem são os 5. Qual é o problema? O problema é que a lei orgânica do Distrito Federal trouxe lá no artigo 60 que compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal processar e julgar o governador nos crimes de responsabilidade. E aí, ainda disse mais na frente o quê? Que, admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Câmara Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o STJ nas infrações comuns ou perante a própria Câmara Legislativa nos crimes de responsabilidade. Então, veja só como trouxe uma previsão diferente da lei federal. A lei federal diz que no crime de responsabilidade, o governador vai ser julgado por um tribunal especial formado por 5 membros do Legislativo, 5 desembargadores sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça Local. E, por sua vez, o que a lei orgânica do DF disse? Que é a própria Câmara Legislativa que julga o governador. Pode isso? Pode não. A lei é inconstitucional, porque ela deveria guardar pertinência em relação ao que diz a lei federal. Próximo julgado do dia também foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato, norma municipal que autoriza a celebração de contrato de parceria público-privado para execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço público ou social. Então, isso aqui está contextualizado onde? Lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, que diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, e aí segue o dispositivo falando sobre outros temas. Só que aí o que aconteceu? Chegou o município de Ariquemes, lá de Rondônia, editou a Lei 1327 de 2007 e trouxe uma nova hipótese de parceria público-privado que não está prevista na lei federal, que é uma hipótese em que seria possível essa PPP para execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço público ou social. Pode? Não, né? Não pode. Lei inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da pessoalidade e da moralidade administrativa e por incorrer em desvio de finalidade, decreto presidencial que,
ao conceder indulto individual, graça em sentido estrito, visa atingir objetivos distintos daqueles autorizados pela Constituição de 88, eis que observa interesse pessoal ao invés de interesse público. Que caso foi esse, hein, gente? Foi o caso do Daniel Silveira, caso famosíssimo. E o que aconteceu? Em 2022, o Daniel Silveira, deputado federal, foi condenado a 8 anos, 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. E aí a Corte também determinou a perda do mandato de deputado federal e a suspensão de seus direitos políticos enquanto durasse os efeitos da condenação. Por que ele foi condenado? Quais foram os crimes? Coação no curso de processo, artigo 344 do Código Penal, e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União, artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. No dia seguinte, Daniel Silveira foi condenado hoje. No outro dia, o que o presidente, que ao tempo era o Jair Bolsonaro, fez? Publicou um decreto concedendo o benefício da graça ao deputado. E essa graça teria ali algumas peculiaridades, porque pelo decreto assinado pelo presidente da República, o perdão abrangeria até mesmo os efeitos secundários da condenação, especialmente qual? A inelegibilidade. E aí foi-se questionada a constitucionalidade dessa graça, né, que é um tipo de indulto individual, através de várias ADPFs. E o primeiro ponto, a ADPF é sim um instrumento apto a verificar se houve desvio de finalidade e, consequentemente, se esse decreto da graça é considerado ou não inconstitucional. Então, formalmente, ok, era sim através de ADPF que deveria se verificar a constitucionalidade ou não do decreto de graça. Vamos para o segundo ponto, para poder a gente ir daquilo que é menos polêmico para aquilo que é mais polêmico, né? Porque alguns pontos não são polêmicos. Primeiro ponto que não é polêmico, que caberia a DPF, não é polêmico. Segundo ponto que não é nada polêmico, é que de fato não é possível o indulto ou a graça a pagar, não é, perdoar os efeitos secundários da condenação. Não é possível. Então, gente, por exemplo, na graça e no indulto, o indivíduo ele continua sendo reincidente, ele continua tendo a obrigação de reparar o dano, né, que seria um efeito secundário extrapenal, ele continua inelegível. Então, nesse aspecto, não tem discussão, assim, pelo menos até hoje, a jurisprudência é muito firme nesse sentido. Até existe tá, uma diferenciação da anistia para o indulto e graça em relação a esse aspecto, porque a anistia ela vai extinguir os efeitos primários da condenação, assim como o indulto e a graça, mas ela também vai extinguir os efeitos secundários da condenação, como, por exemplo, a reincidência. O que a anistia não extingue? Os efeitos secundários extrapenais. Então, por exemplo, a obrigação de reparar o dano, e nada disso extingue. Então, em relação a isso, gente, não tem dúvida, não era possível o decreto fazer com que Daniel Silveira voltasse a ser elegível. Ele permaneceria inelegível, mesmo que esse decreto de graça não fosse considerado inconstitucional. Beleza. Vamos então agora para onde começa a polêmica. O indulto, ele é um ato de governo, um ato político, que é uma espécie do gênero ato administrativo, onde existe uma ampla discricionariedade. Então, gente, exatamente por essa ampla discricionariedade, não é nada normal o STF, normal que eu digo assim, não é nada comum o STF anular indulto. Por quê? Porque existe essa discricionariedade muito ampla. Mas no caso do Daniel Silveira, se alegou que existiu um desvio de finalidade, que a graça aqui foi motivada por um mero vínculo de afinidade político-ideológico com o chefe do executivo, sem nenhum interesse público e, mais ainda, atentando contra a impessoalidade e a moralidade administrativa. Como uma forma, gente, na prática,
do Poder Executivo se sobressair em face do Poder Judiciário. De dizer, você condena? Não tem problema. Condene quem você quiser, que no outro dia eu perdoo. Eu sou o chefe do Executivo, eu tenho a possibilidade de conceder indultos. E aí acaba que você cria uma situação onde, por desvio de finalidade, existe uma hierarquização do poder executivo em face do poder judiciário. Então, com base nesses fundamentos, acabou-se anulando esse indulto, né, esse indulto individual, essa graça concedida ao Daniel Silveira, restabelecendo, como já havia uma ação cautelar nesse sentido, ou melhor, uma decisão cautelar nesse sentido, restabelecendo a condenação. Então, gente, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Não deixe de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, para ser o primeiro a ficar sabendo do mapa do aprovado, esse curso que vai te garantir autonomia para você aprender a ter um estudo super estratégico, focado na tua realidade, sem depender de ninguém, sem depender de cursinho, de coach, de mentor, você por conta própria, com autonomia, aprendendo qual o melhor caminho para a sua própria aprovação. Também não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.